Paz, na paz do nosso Deus, amém. Boa noite a todos. A mensagem que eu tenho para vós hoje não é nenhum ensino bíblico, mas é sim uma mensagem alusiva a esta quadra festiva, a qual eu dei o título de O Messias do Natal, amém? E é sobre isso que vamos falar, sobre o Messias. E entender a missão do Messias é um dos maiores desafios da raça humana. E é na Bíblia que se encontra a fonte legítima sobre a sua pessoa, que explica mais sobre a sua pessoa. Ainda hoje em dia, há pessoas que se questionam sobre esse Messias que foi tão anunciado desde o início da Bíblia. Em poucas palavras, eu começo por dizer que esse Messias foi aquele que veio ao mundo através de uma virgem e que nasceu numa manjedoura em Belém. Amém? Mas o que quer dizer, na realidade, a palavra Messias? E vamos ver a primeira escritura que fala sobre a palavra Messias, que explica um pouco melhor sobre a palavra Messias, está em João 1, o verso 41. Então vamos ler o que diz João 1, 41, o que quer dizer a palavra Messias. E diz assim: ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias. E nota agora o que diz a seguir, que quer dizer Cristo. Messias, a palavra de Messias traduzida quer dizer Cristo. E sabem, os próprios escribas, os fariseus do tempo de Jesus Cristo, quando ele nasceu, amém, ficaram atônitos com a personalidade deste Messias ou deste Cristo. E vamos ver várias escrituras que falam sobre isso, começando por Lucas 5, o verso 21, que diz o seguinte. Lucas 5, verso 21 diz o seguinte, diz assim: e os escribas, nota, e os escribas e fariseus arrosavam dizendo: quem é este que diz blasfémias? Quem? E que blasfémia era este que eles achavam que Jesus estava a dizer, ou que o Cristo, o Messias, estava a dizer? Note, quem pode perdoar pecados senão Deus? Senão Deus. Quem é este? Era a pergunta deles. Em Lucas 7, 49, nós vemos novamente alguém a questionar este Messias. Lucas 7, 49, diz assim: e os que estavam com ele, com Jesus à mesa, começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa os pecados? Quem é este que até perdoa pecados? Notem, mesmo os próprios discípulos de Jesus manifestavam um certo medo e uma certa admiração diante deste Cristo. Em Lucas 8, 25, Lucas 8, 25, nós vamos ler o seguinte, diz assim, Lucas 8, 25 diz assim: então lhes disse, Jesus a falar, onde está a vossa fé? Eles, os discípulos, está a falar dos discípulos, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedecem? Quem é este? Quem é este? Então havia temor, havia admiração. Quem é este? Até Herodes, o rei Herodes, sentia ameaça pelo que ouvia dizer sobre Jesus. Vamos ver em Lucas 9, verso 9. Novamente nós vemos aqui alguém a se questionar quem é este Messias, este Cristo. Diz assim: Herodes, porém, disse: eu mandei decapitar a João. Quem é, pois, este a respeito do qual tenho ouvido tais coisas? E se esforçava para vê-lo. Até Herodes perguntou: quem é este? Estava admirado com a personalidade, com a postura de Jesus. Amém? O povo de Jerusalém também se perguntava:
em Mateus 21, o verso 10, nós vemos aqui o povo também a questionar quem ele era. Mateus 21, 10, diz assim: e entrando ele, Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? Quem é este? Quer dizer, em qualquer lugar que Jesus aparecia, toda a gente questionava o seu poder, questionava a sua pessoa, ficavam admirados com a sua pessoa. E deixa-me dizer assim, nunca houve, e nunca vai haver na história humana, alguém com uma personalidade tão poderosa e tão vincada como a de Jesus Cristo, o Messias de Deus. Ninguém pode ficar indiferente a Jesus Cristo. Podem amá-lo, adorá-lo, admirá-lo, ou podem odiá-lo, desprezá-lo, persegui-lo, mas jamais ficarão indiferentes a ele. A Bíblia diz que um dia todo joelho perante ele se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? O próprio Senhor Jesus fez uma pergunta aos seus discípulos. Em Mateus 22, 42, ele faz a seguinte pergunta. Ele diz: qual é a vossa opinião acerca do Messias? Ou quem pensais vós de Cristo? A minha fala, qual é a vossa opinião acerca do Messias? De quem é ele o filho? De quem ele é filho, desculpem. De quem ele é filho? Qual é a vossa opinião acerca do Messias, do Cristo? De quem é que ele é filho? Deixem-me dizer assim, se a essência da fé cristã é seguir a Cristo, quem é na realidade esse a quem nós servimos, a quem nós amamos, a quem nós adoramos? Quem é ele? Eu só posso dizer com as seguintes palavras, primeiro de tudo, que ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Jesus, ou deixa-me dizer assim, Jesus é o mais próximo de Deus que nós jamais poderemos estar. É o mais próximo de Deus que nós podemos chegar. Este Jesus, meus irmãos, causava admiração pela sua maneira de estar, pelo seu caráter. O caráter, meus irmãos, sabem, é definido por virtudes e por fraquezas. Algumas pessoas na Bíblia, nós vemos que há pessoas na Bíblia que foram identificadas pelas suas virtudes e também pelas suas fraquezas. Por exemplo, logo no início da Bíblia, nós vemos Caim, que foi um assassino, mas logo vemos Moisés, que foi chamado de manso. Vemos também Abraão, que foi chamado amigo de Deus, mas logo vemos Judas, que foi chamado de traidor. Vemos também João, que foi um discípulo amoroso, o discípulo amoroso de Jesus. Mas no que toca ao caráter de Jesus, nele não havia pontos fracos, eram sempre pontos positivos. Amém? Jesus também nos conquista pelo seu perfeito equilíbrio em ser uma pessoa sóbria, uma pessoa alegre e ao mesmo tempo uma pessoa sofrida. Normalmente estas emoções identificam a pessoa. Ele mesmo, o próprio Jesus, disse o seguinte em João 15, o verso 11. João 15, o verso 11, Jesus diz o seguinte, diz assim, falando para os seus discípulos: tenho-vos dito essas palavras para que a minha alegria, note, para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa felicidade seja completa. Ou seja, Jesus poderia transmitir alegria, porque ele era a alegria em pessoa, podia transmitir alegria e podia fazer com que essa alegria fosse completa em todos aqueles que estivessem à sua volta. Jesus também não ignorava as aflições da vida terrena, por isso ele disse em João 16, o verso 33, o que é que João diz aí? Diz assim, Jesus aí diz o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, comigo vencereis, amém? Porque eu sou um vencedor. E nós temos que reconhecer isso, que com Jesus seremos sempre vencedores. Jesus, o Cristo, o Messias do vivo Deus. Jesus chorou com a família de Lázaro, ficou triste também pelo povo que andava como ovelhas sem pastores.
teve compaixão daquele pai que pediu um milagre com o seu filho. Por isso, diz Hebreus 4,15, por isso temos nele, em Jesus, um sumo sacerdote. Amém? Porque temos nele, em Jesus, um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Então ele pode nos socorrer. Ele soube o que é chorar, ele soube o que é rir, em tudo ele é semelhante a nós, menos no pecado. Quando nós derramamos a nossa alma perante ele, quer a gente esteja alegre, quer a gente esteja triste ou angustiado, amém? Ele sempre vai nos socorrer, porque alegria e tristeza estavam em perfeita harmonia com a sua pessoa. Amém? Por isso ele pode nos socorrer. Jesus era majestoso, mas ao mesmo tempo ele era uma pessoa comum. Era como uma pessoa comum. Ele, ungido pelo Espírito Santo, Jesus sabia que ele e o Pai eram um. Ele sabia que eram um. Mas como é que ele, Jesus, se equilibrava entre quem ele era, o divino, e as limitações impostas pela sua carne? Paulo explica isso em Filipenses 2, do verso 6 ao verso 8. Diz o seguinte: pois ele, está falando de Jesus, amém? Subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele tinha a forma de Deus também, amém? Mas ele não quis se julgar igual a Deus. O verso 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Amém? Ele desceu como homem, ele nasceu humilde numa manjedoura, nasceu de uma virgem, amém? Mas ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus, amém? Mas ele toma semelhança de homem e reconhecido em figura humana. Verso 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. E como humano, note, como humano, ele se humilha enfrentando a cruz. Amém? Enfrentando a cruz. Ele tornou-se obediente até à morte e morte de cruz. Então, deixem-me dizer uma coisa. Jesus abriu mão de agir como ele tinha o direito de agir, como Deus. Ele era Deus, ele era homem, mas ele era Deus, mas veio como homem a esta terra, amém, para nos poder levar para Deus. Era essa a missão do Messias. Por isso, Jesus abriu mão de agir como ele tinha direito. Por isso ele parecia uma pessoa comum, parecia tão humano que, para identificá-lo perante os soldados romanos, Judas, o traidor, teve que ir beijá-lo numa das faces, amém? Para evitar que prendessem uma pessoa inocente. Majestade, humildade, magnificência e simplicidade estavam perfeitamente equilibradas na sua pessoa. Amém? Jesus mostrou o equilíbrio entre ser o Messias Todo-Poderoso e o Filho do Homem que sabe o que é padecer. Notem o seguinte: como humano, ele sentiu sede, mas como Messias, transforma a água em vinho. Como humano, sente fome. Como Messias, é servido por anjos, multiplica pães e peixes e alimenta multidões. Como humano, sente cansaço e dorme no meio de uma tempestade. Como Messias, ele acorda, repreende o vento e estabelece a bonança. Como humano, ele é preso por guardas romanos. Como Messias, ele diz: eu sou. E os guardas caem ao chão. Como humano, ele é esbofeteado e escarnecido. Como Messias, ele perdoa aqueles que o ferem. Como humano, ele dá a sua vida para ser sacrificado na cruz. Como Messias, ele a reassume,
ressuscitando ao terceiro dia. Sabem, então, qual é o benefício deste equilíbrio entre humano e divino? É que quando vamos até Ele em oração, Ele pode nos socorrer, porque em tudo foi semelhante a nós, exceto no pecado. Claro, exceto um pecado. Foi a única coisa que Ele não conheceu na carne, foi o pecado. Jesus foi misericordioso também e chamou de filha a mulher que pediu cura para a sua filha endemoniada, quando ela disse: os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos donos. Mas Jesus foi implacável com Herodes, que queria matá-lo chamando de raposa. Aos escribas e fariseus, a palavra de Jesus era: ai de vós. Aos humildes e mansos de espírito era: vinde a mim, benditos do meu Pai. E o benefício disso é que foi preciso que Jesus se tornasse em tudo igual aos seus irmãos, a fim de ser, como diz a Bíblia em Hebreus, que nós acabamos de ler, o sumo sacerdote, para que os nossos pecados pudessem ser perdoados. Cristo Jesus também, meus irmãos, jamais disse meias verdades e jamais disse uma palavra pela qual tivesse que se arrepender depois. A sua marca distinta era: eu, porém, vos digo. Se nós formos ler os evangelhos, nós vamos ver que Jesus sempre dizia: eu, porém, vos digo. Amém? A revelação de quem Cristo é foi um processo gradual na vida dos discípulos, dos apóstolos e dos discípulos. A primeira declaração de entendimento que eles tiveram, amém, de quem era verdadeiramente esse Messias, foi através do apóstolo Pedro, em que Pedro diz em Mateus 16, quando Jesus lhe pergunta: quem dizem vocês que eu sou? Amém? Pedro diz: tu és o Cristo. Note, tu és o Cristo, ou tu és o Messias, amém? O Filho do Deus vivo, amém? O Filho. Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabem, mas o maior de todos os testemunhos vem de Deus, o próprio Pai. Pois o que ele disse a Jesus, jamais Deus disse a homem algum. O próprio autor de Hebreus diz o seguinte, em Hebreus 1, o verso 5, diz assim: pois a qual dos anjos, está a falar de Deus, a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez: eu lhe serei pai e ele me será filho. O verso 13, depois Deus continua como quer falar e ele diz: a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Amém? Note, eu hoje, assenta-te à minha direita. E no verso 5 diz: eu hoje te gerei, tu és meu filho, tu és meu filho. A Bíblia, nós sabemos que a Bíblia chama Abraão de amigo de Deus, fala de David como um homem segundo o coração de Deus, amém? Mas só a uma pessoa o Deus Todo-Poderoso manifestou o seu amor, a sua grande paixão. Quando ele diz em Marcos 1, o verso 11, Jesus diz assim: então ouviu-se uma voz dos céus que dizia: tu és o meu filho amado, em ti eu me comprazo. Em ti eu me comprazo. Filhos, deixem-me dizer assim, filhos e amados são todos aqueles que são eleitos de Cristo Jesus, são todos aqueles que aceitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas só a Jesus Deus pôde dizer: em ti eu me comprazo. Deus é feliz, deixem-me dizer assim, Deus deleita-se e acha prazer em seu Filho Jesus Cristo. Pois quando Deus olha para Jesus, amém? Jesus, o humano, amém? O Jesus Cristo, ele aprecia também a beleza dos padrões divinos,
Amém? Porque Jesus era também divino. Paulo diz o seguinte em Colossenses 1, e o verso 19. E porquê? E o porquê disso? Porque Deus fez habitar nele toda a plenitude divina. Veja lá. Porque aprova Deus que nele, Jesus, residisse toda a plenitude. Continuando no verso, acho que é o verso seguinte. E que havendo... Não é isso. É o verso 19, este é o 19. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É o verso 5, acho eu, 2, Colossenses 2, 5. Eu não apontei aqui, mas ainda me lembro, acho que é 2, 5. Pois embora ausente... Não. 2, 9. Vê lá se é 2, 9. É este. Porquanto nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aqui fala, habita corporalmente toda, ou seja, no seu corpo. No corpo de Jesus habitava toda a plenitude do divino, da divindade. Amém? Por isso, Deus podia dizer, tu és o meu filho amado, em ti eu me alegro, ou em ti eu tenho prazer, me comprazo. Outro motivo da alegria de Deus em Jesus é a sua obediência. Quem pode entender, por exemplo, o diálogo que certamente houve um diálogo entre Jesus e o Pai no jardim de Getsemane. Em Marcos 14, o verso 36, nós vemos Jesus a fazer um pedido ao Pai. E ele começa por dizer, Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Ou seja, em outras palavras, palavras minhas, Jesus Cristo estava a fazer uma pergunta se havia um outro modo de obter a redenção para o seu povo, amém, para o povo, sem que ele tivesse que sofrer aquele castigo. E sem que Deus, o Pai, sofresse o castigo, também sofresse o castigo de o castigar. Jesus sabe que o Pai tem uma missão difícil e penosa. Imagine, quem é o Pai que tem prazer em ver o seu filho sofrer? Quem é o Pai que tem prazer em ver o seu filho a ser esbofeteado, a ser crucificado, a ser coroado com uma coroa de espinhas? Quem é que tem prazer nisso? Amém? Então, Jesus sabe que o Pai tem uma missão difícil e penosa, a de moer, trespassar e castigar o filho amado, o seu filho tão amado. Sabe que Jesus também sabe que ele será o cordeiro imolado. Sabe que Deus, o Pai, vai aplicar uma pena justa por cada pecado. E das profundezas, então, da sua alma, nós vemos Jesus, amém, aquela alma angustiada, nós vemos Jesus a clamar e a usar palavras de entrega ao dizer, seja feita a tua vontade e não a minha. Amém. Foi um momento penoso, foi um momento doloroso, tanto para o Pai como para o Filho. Amém? Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam em perfeita união. Amém? E entre eles não houve qualquer variação. Nenhum deles mudou o seu parecer, a sua maneira de sentir, a sua maneira de querer pagar o preço. Nenhum deles. Mateus 11, o verso 27, diz assim, nós vemos Jesus a dizer o seguinte, diz assim, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Pai ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, eles conheciam-se bem um ao outro, amém?
E note, em João 10:30, Jesus diz o seguinte, ele diz, João 10:30, ele diz, eu e o Pai somos um. Somos um. Então, nós vemos que havia perfeita unidade em tudo o que eles faziam. Sabem também porque que Jesus procurava o Pai logo pela manhã? E porque que o Pai também era a última pessoa com quem Jesus falava antes de descansar? Porque havia entre eles perfeita comunhão e perfeita união. Eles estavam juntos, amém? Eles fluíam juntos. E a única vez que esse relacionamento foi interrompido foi por sua causa, por minha causa, por nossa causa, amém? Quando naquela cruz, Jesus, ou o Messias, o Cristo de Deus, disse, Deus meu, porque me desamparastes. Uau! Deus meu, porque me desamparastes. Se ainda não perceberam que esse Messias do Natal é Jesus e que Ele é Deus, então Deus, deixem-me dizer, só mesmo Deus pode nos tirar dessa escuridão espiritual e iluminar o nosso entendimento. Cada um de nós tem uma decisão a tomar sobre Jesus Cristo. Não é só nesta quadra natalícia que temos de tomar essa decisão, mas diariamente, pois é impossível, como nós acabamos de ver, eu falei pouca coisa, havia tanta mais coisa para se falar, mas eu falei pouca coisa, é impossível nós ficarmos indiferentes quanto à pessoa de Jesus Cristo ou quanto a este Messias. A única maneira de compreendermos de quem realmente é Jesus Cristo é confessá-lo, tal como Pedro fez, quando ele disse, tu és o Cristo, ou tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. É dizer, Senhor Jesus, entra no meu coração e muda e transforma a minha vida. Amém? Primeiro nós nos entregamos a Ele e só depois nós vamos compreender como é que Ele é. Primeiro reconhecemos o porquê da sua vinda como Messias. Ele veio para salvar, Ele veio para resgatar aquele que estava perdido. Ele veio, amém, para nos guiar para Deus. Só depois de reconhecermos o porquê da vinda deste Messias é que o vamos conhecer como Senhor, Salvador e Redentor. Submissão, lembrem-se sempre, submissão vem antes da admiração. Quando nós nos submetemos a Deus, nós depois vamos nos admirar de tudo aquilo que Ele irá fazer em nosso ser, na nossa vida, no nosso meio, no meio da nossa família, no meio da nossa cidade, na nossa nação, na nossa igreja. Só depois nós iremos ver, mas temos que saber nos submeter. Deus enviou, amém? Deus enviou este Messias, amém? Para nos dar uma vida de salvação. Jesus, certa vez, não sei se os irmãos se lembram, ele curou um cego de nascença aplicando saliva nos seus olhos. E depois disse a ele para ele se ir lavar ao tanque de Siloé. Dias depois, nós vemos que Jesus encontra novamente esse cego e faz-lhe uma pergunta. Veja comigo em João 9, verso 35 ao verso 38. João 9, 35 a 38. Note que Jesus estava a falar, amém, com o ser humano, amém, com uma pessoa, dizendo o seguinte: ouvindo Jesus que o tinham expulso, note que aquele cego foi ser interrogado pelos escribas, pelos fariseus. Toda a gente estava admirada porque que Jesus lhe fez aquilo, porque que o tinha curado, e depois expulsaram-no. E note que Jesus encontrou e Jesus faz então esta pergunta. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Note, Jesus apresenta-se a este homem como humano.
não se está a apresentar como divino, está-se a apresentar como humano. Amém? E ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, verso seguinte, e Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. E é o que fala contigo. Amém? Então, verso seguinte. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Então nós vemos que aqui, aquele cego reconhece que está perante um humano, mas ao mesmo tempo reconhece o seu poder como Senhor. Amém? Como o Senhor que sara, como o Senhor que dá vida, como o Senhor que transforma, como o Senhor que vivifica, como o Senhor que liberta. Amém? Este é o Cristo, este é o Messias. Ele veio para curar, ele veio para libertar, ele veio para salvar. Amém? Deus o enviou para que nós pudéssemos estar próximos dele. Lembrem-se que Jesus e o Pai são um. Então Deus enviou este Messias para que nós pudéssemos estar o mais próximo possível de Deus, o Pai. Amém? E só aceitando Jesus nós poderemos ter essa comunhão com o Pai. Por isso, se nós colocarmos a nossa confiança em Cristo, iremos vê-lo operar em muitos momentos da nossa vida, favorecendo-nos, suprindo, preservando-nos do mal, preparando-nos até para coisas novas, coisas grandes, coisas de vitória. Por quê? Porque a Bíblia diz em Jeremias, amém, diz em Jeremias que os seus planos para as nossas vidas são planos de bem, e não de mal, para nos dar um futuro promissor. Deus quer nos dar um futuro promissor. Deus quer nos dar vida eterna. Não só esta vida, não só uma vida passageira neste mundo, mas quer nos dar uma eternidade com Ele. Por isso, lembrem-se do seguinte: este Messias do Natal é a luz do mundo para os que andam na escuridão. Ele é o pão da vida para as almas que estão famintas. Este Messias do Natal é a água viva para os corações que estão sedentos. Ele é o caminho para aqueles que se encontram perdidos. Este Messias do Natal é a única verdade para os desiludidos e amargurados e angustiados. Ele é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém? E se nós queremos verdadeiramente, amém, ter um Natal abençoado, vamos deixar que este Messias tome lugar em nossos corações, em nossas vidas. Se queremos que alguém ao nosso lado, um nosso familiar, um nosso amigo, tenha um Natal abençoado, vamos presenciá-lo com este Messias. Vamos levar até ele esta mensagem de salvação. Amém? Irmãos, lembrem-se que Jesus Cristo é a razão do Natal existir. Amém? Ele é a razão de existir. Ele é o verdadeiro Natal. Por isso, meus irmãos, a todos vós, tanto os que estão aqui presentes, como estão nos vossos lares, nas vossas casas, quero desejar para todos um Feliz Natal. Que Jesus possa mesmo fazer parte da vossa vida nestes dias, durante esta quadra festiva. Lembrem-se que Deus vos ama, ama-vos de tal forma, ama-vos com tal intensidade, que Ele enviou o Messias para vos resgatar, para vos tirar do reino das trevas e para vos colocar num reino de luz. Amém? Jesus é a luz do mundo, é a luz para a sua vida. Deixe-o guiar a sua vida, hoje e sempre. E boas festas, um ano novo de sucesso. Isto é, voltaremos a falar para a semana, ainda teremos tempo de desejar um bom ano. Para todos vós, tudo bom. Deus os abençoe ricamente. Amém? Aleluia. Querido Pai, obrigado, Senhor. Declara as tuas bênçãos, Senhor, sobre a vida de cada um dos teus filhos, sobre cada lar, Senhor Deus, Pai. Obrigado, Senhor, que cada um deles está posicionado firmemente em Ti, Senhor, em Cristo Jesus, Senhor. Pai, obrigado, Senhor Deus, Pai. Senhor, que Tu favoreces, Senhor, todos
todos aqueles, Senhor, que são teus, Pai. Obrigado, Senhor Deus, Pai. Nós oramos a proteção do teu sangue, Senhor Deus. Senhor, sobre cada um de nós, Senhor, se alguém tem que se mover, Senhor, para a casa de um dos seus familiares, Senhor, nós oramos a tua proteção, que mal algum chega ao seu corpo, à sua tenda, como diz a tua palavra em Salmos, Senhor. Senhor, livra-nos, Senhor, das pestes perniciosas, Senhor. Nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Aplicamos a tua escritura de Salmos 91. Livra-nos, sim, de pestes perniciosas, de vírus, Senhor, no nome de Jesus, Senhor. Pai, obrigado, Senhor. Tu és um socorro para o que está angustiado. Por isso, neste momento, Senhor, te pedimos para aquelas pessoas que estão em hospitais, Senhor. Senhor, enfermos, Senhor Deus. Nós oramos, Senhor Deus, Senhor, tua mão, Senhor, que sara, que cura e que liberta sobre cada um deles, Senhor, em nome de Jesus. Fortalece o que está cansado e o que está abatido, Senhor. E tudo seja feito para a honra, glória e louvor do teu nome. E todos dizem amém. Voltaremos, cá estaremos no dia 26, amém, se Deus quiser, se não houver nenhum confinamento, amém, estaremos cá, amém, novamente para... ou seja, no domingo, para que tudo corra da melhor maneira. Amém? Deus os abençoe. Até a próxima. Beijinhos e Feliz Natal. Boas festas.